Felca trouxe o tema da adultização para a pauta. E a pergunta que a gente se faz é: o jornalismo errou? Vamos refletir agora com Pedro Zambarda, falando um pouco sobre o que o Núcleo e o Reinaldo Azevedo disseram sobre esse caso. Bora lá, é o Plantão do Meteoro. Vamos. Pedro Zambarda, eu nunca contei pra ninguém aqui nesse plantão que eu sempre falo quando volta da vinheta, porque o som estraga na transmissão, mas não estraga na gravação. Então eu tô fazendo exatamente isso agora. Agora você pode falar. Eu percebi, não, Ana, a gente eu ia falar alguma coisa, eu falei, não, tá bizarro, eu vou só ficar quieto e ouvir um pouquinho. Tem que ser o meu, porque o meu grava corretamente. Agora pode ir. Exatamente. Não, Ana, teve uma discussão interessante, nem foi tão polêmica assim, porque o Reinaldo deu uma entrevista ontem no Flow e vocês viram, eu avisei vocês lá no grupo, eu tô tentando trazer ele aqui no Meteoro, viu, Reinaldo Azevedo? Entendeu? Para de só em mesa cast, vem pra cá. Aqui a gente entrevista. Inclusive o Reinaldo até fez uma coisa. Eu vou falar uma coisa totalmente off-topic. Ele me mandou esse áudio. Ele tá entrevistando o Lula nesse momento. E ele me mandou esse áudio. Que eu só vou projetar o áudio. Áudio exclusivo. Áudio exclusivo. Reinaldo Azevedo no Zap. Ele recebe áudio do Reinaldo Azevedo no Exatamente. Zap. Eu não vou botar. Peraí. Eu vou botar na tela e aí eu vou botar a gente de volta. Vai ficar bizarro assim. E é só pra vocês ouvirem o áudio mesmo. Vamos lá. Peraí, deixa eu desligar a trilha aqui. Opa, peraí. Não, áudio errado. Volta um pouco. Quase! Não tô ouvindo, Pedro. Não tá indo? Não tá tocando. Volta, para aí. Vamos tirar da tela. Esse vai ser o corte com erros, né, gente? Desculpa, turma. Então vai tela toda. Veja agora. Tá vendo aí, Ana? A tela é bizarra. A tela tá aí. Vamos voltar aqui. Entrou? Muito desse... Não. Entrou. Menino, o Reinaldo Azevedo já não é tão menino também, né? Meio coroa já, mas gosto muito dele. Né? Mesmo quando ele bateu em mim, eu até uma vez falei que ele era uma pessoa interessante. Né? Aí depois, quando parou de bater, eu gostei mais ainda. Foi o primeiro que falou que eu fui cuidado sem prova, pô. Esse é Reinaldo Azevedo imitando o Lula. O que aconteceu, gente? Quando o vídeo do Felca viralizou, aliás, o Lula está falando sobre o Felca neste momento lá na Band News, eu não estou fazendo propaganda de lá, mas só falando porque vai ser um assunto que a gente vai abordar aqui no plantão. Entrou uma discussão sobre por que o jornalismo não avisou as pessoas a respeito dessa onda de pedos que existem. E aí o Reinaldo foi uma das pessoas que problematizou esta questão. E assim, de fato, tem que ser problematizado. E aí o Núcleo foi no sentido oposto de dizer que não, o jornalismo avisou. E na verdade o Núcleo também... Os dois lados estão certos, tá, gente? A questão sempre, Ana, é aquela coisa. E o tom das denúncias? Porque assim, não adianta a gente avisar e as pessoas não entenderem. Reinaldo falou isso aqui lá no Flow ontem. Vamos ver juntos. Mas aí surge um assunto como esse que une todo mundo, faz o quê? Esse aqui acho que ele pode aparecer primeiro. Por que não agora, né? Veja só, há coisas que se não forem ditadas pela oportunidade não acontecem. Sim. Então, a política também tem a força da oportunidade. Né? E você tem o sufixo ismo aí para indicar uma coisa viciosa. É oportunismo, quer dizer, não é de verdade. Se começarem agora e depois não houver consequência, então nós estamos no ismo, na coisa viciosa. Se algo acontecer, nós estamos na oportunidade. E, portanto, é uma boa oportunidade. Sim. Agora, o que há de farisaico aí, nessa história toda, vamos lá. Existe uma essência no vídeo do Felca, aliás, muito bem feito. Muito bem feito tecnicamente, mas o roteiro que ele estabeleceu está muito bom. Porque essas manifestações de pedofilia, o nome é esse mesmo, né? Pode não ter o crime consumado, mas se está mercantilizando corpos infantis, a sensualidade infantil, está tudo ali, às vezes com a conivência dos pais, o que é uma coisa pavorosa, né? Porque pai vê no filho uma oportunidade de ganhar dinheiro nas redes, né? Às vezes nem se dando conta de como isso é moralmente criminoso. Bom,
Isso acontece porque as redes permitem. Bom, isso é inegável. E permitem, e você tem algoritmos que alimentam. Então, nós temos algoritmos que alimentam isso passa a ser procurado, isso passa a ser oferecido. Vale para isso, vale para as políticas de ódio, para as manifestações de ódio, que também monetizam e rendem. Veja só, nós temos um debate no Brasil, que já está posto há bastante tempo, sobre a regulação das redes. Uhum. A regulação das redes nunca foi, e nunca foi mesmo, regular liberdade de expressão. Né? Com a quantidade de... Hoje, inclusive, eu dei uma porrada em 2 ministros do Supremo, no Luiz Fux e no André Mendonça, muito duras. Vê lá se eu quero que eles peguem no meu pé. Mas eles não têm por que pegar no meu pé, porque eu estou exercendo liberdade de crítica. Uhum. A liberdade de crítica não é liberdade de ódio. A liberdade de crítica não é liberdade para expor pessoas a risco, né? Para expor instituições a risco. Então, nós temos de pensar essas coisas. O projeto que havia no Congresso para a regulação das redes, eu nunca vi, e não há nada ali parecido com censura. Assim como não, e não prosperou, o Supremo entrou no debate, e aí se faz uma abordagem completamente vesga desse negócio. Eu sou vesgo, tá, gente? Então nenhum vesgo reclama. Então se faz uma abordagem absolutamente estrábica desse negócio. Eu lembrei do Sartre, né? Que tem sabido divergente, ele falava, teu cara é terreno baldio, né? Que é a seguinte, o que o Supremo fez, na verdade? Havia 2 questões que chegaram lá, como recursos extraordinários, que é o nome que recebe, de 2 pessoas muito prejudicadas pelas redes, uma delas do Orkut, hein? Disse assim... É verdade. Muitas manifestações, eu pedindo para vocês tirarem, você tira e vocês não tiram, vocês não tiram, a minha vida foi destruída e vocês não tiraram. Afinal de contas, vocês que não tiraram, mesmo tendo sido avisados, vocês são responsáveis ou não? E o Supremo disse sim, são. Então o Reinaldo ele desenvolve esse argumento da questão da responsabilidade do Supremo. Lembraram aqui no chat, eu nem estava no roteiro, mas eu acho importante, a Brenda Palmieri, que é nossa membra, falou, a Carla Albuquerque faz um trabalho bem grande com grupos de Discord também. Sim, tem gente monitorando, gente. Esses grupos de pedos, tem os grupos de neonazis, que eles fazem parte do grande problema que o Reinaldo está elencando aqui. E aí entra a cumplicidade do jornalismo também, tá, Ana? A gente tá falando nos outros cortes, as pessoas ganham dinheiro em cima de conteúdos claramente ilegais. O Reinaldo coloca ali. O pessoal tirou sarro, o pessoal fez piada, o pessoal não levou a sério, o pessoal... O Rodrigo Constantino, ontem falamos aqui em corte, o Rodrigo Constantino falou que o problema das crianças corrompidas é um problema da esquerda. Querendo imputar a um campo político um problema que não é do ponto de vista ideológico. Primeiro, é um distúrbio psicológico. Segundo, é um crime, que muitas vezes ele é consumado, que corrompe, sim, a formação de uma criança. Não é a respeito de visão de mundo ou de ideologia. E o jornalismo, infelizmente, ele é muito responsável por isso. Agora, o Sérgio Spanholo do Núcleo, eu gosto bastante do Sérgio, tem algumas críticas, algumas coisas que ele escreve, mas ele mandou muito bem nesse texto também, que também vem o outro lado, Ana. Assim, no jornalismo tem muita coisa que é feita, tá, gente? Muita coisa boa, muita coisa que é uma porcaria, francamente, assim, tem gente que trabalha mal mesmo. E o Sérgio falou uma coisa importante, o Felca rompeu uma bolha, porque o Felca é um influenciador, e que bom que ele usa o poder dele de influência, a grana que ele acumulou fazendo vídeos e bombando. O Felca, acho que é um cara novo, ele tem 27 anos, né? Parece que ele bombou na época agora da pandemia. Ele é muito novinho, é um menino. Tô falando isso também que eu tenho 36, é tudo meio novo, mas tudo bem. Mas ele é de 98, pra mim é um jovem. E ele usou esse poder de influência para alertar a paz, para alertar a sociedade, para alertar o meio político que a gente precisa regular essas plataformas. É o que o Reinaldo falou, tinha uma proposta. E aqui eu tenho que falar, tá? Quando a gente fala disso, a gente entra em atrito, inclusive, com o próprio Google. Teve um lobby das Big Techs que barrou essa regulamentação, gente. Porque eles disseram que não era assunto da justiça, e é um assunto jurídico. O que diz o Sérgio aqui? Vou ler só o comecinho do texto dele, depois eu queria te ouvir, Ana. Espero que a gente não faça um corte de 20 minutos, porque tem muitas coisas a serem ditas a respeito. Mas o vídeo do Felca e o jornalismo, o youtuber expôs como novidade o que a imprensa reporta há anos, é verdade também.
mas a sua ampla repercussão é mais um mérito da sua influência digital do que um fracasso do jornalismo. O que o Sérgio escreve aqui? Vou começar falando logo de cara. O vídeo do Felca sobre a exploração sexual infantil nas redes sociais é bom e importante. Preciso tirar isso da frente antes de fazer o meu argumento, porque não estou aqui para falar mal do conteúdo dele. Meu argumento é que, em vez disso, é para falar sobre a dinâmica ou a falta de dinâmica entre influência digital e jornalismo. É muito comum, quando um influenciador faz um vídeo muito popular que toca em assuntos cobertos pela imprensa, que jornalistas se questionem onde é que nós estamos errando, por que o nosso conteúdo, que passamos meses e gastamos milhares de reais apurando, possui tão menos visibilidade do que um vídeo de um influencer de 27 anos que nunca dedicou um minuto da sua vida ao jornalismo. Será que jornalistas precisam deixar o jornalismo menos chato e mais autoral para tentar surfar na onda da influência online? Essas questões, ao meu ver, levam a lugares errados, tirando o fato de que são ferramentas de comunicação, jornalismo e influência digital têm pouca coisa a ver com a outra. O Felca fez o rolê dele, do jeito que ele quer, com a linguagem que ele quer. Ele não tem padrões jornalísticos para seguir, ele não tem que ouvir o contraditório, ele não tem que checar fatos e nem discutir pautas à exaustão. Ele não tem editores que vão ler e reler o roteiro dele e nem checar as suas afirmações. O processo dele não é jornalístico. Ana, a gente estava tendo debates, inclusive aqui dentro do Meteoro a respeito disso. Eu sou um repórter que consigo algumas informações em primeira mão. E não desmereço os colegas que fazem matérias, às vezes, de segunda ou de terceira mão, que pegam fontes já pré-apuradas. É isso que o Sérgio está explicando aqui. O trabalho do Felca, se você decupar o vídeo dele, e aqui não é juízo de valor, tá? O vídeo tecnicamente está excelente. Mas o vídeo dele, essencialmente, ele pegou matérias da imprensa, ele leu numa ordem invertida, explicando primeiro os argumentos e depois explicando quais eram as fontes dele. Ele fez, sim, uma experimentação que foi em primeira mão, que foi o teste da criação do perfil para rastrear o conteúdo criminoso, e ele fez recortes de canais que já estão públicos. Ele não fez um trabalho complexo. Tem reportagem que você vai fazer na Amazônia que você vai se ferrar muito mais, com muito menos visibilidade. Então acho que a discussão tem que começar aí. Os jornalistas também têm que parar com o negócio. A nossa profissão já está em crise em vários níveis. A gente não precisa ocupar o mesmo espaço de um influenciador. Não tem a menor necessidade. Inclusive, às vezes, complementam os trabalhos. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito essas informações em primeira mão para que influenciadores bem intencionados, que tenham um mínimo de preparo de lidar com dados, ou que tenham uma baita equipe para fazer esse processo, usem esses dados de uma maneira fácil. O que eu acho que o jornalismo tem que questionar muito é esse excesso de paywall, esse excesso de, tipo, você tem que pagar para acessar a jossa da informação, barreira, que, veja bem, não é nem questão, assim, as pessoas têm que remunerar o jornalismo, inclusive virem membros aqui do Meteoro Brasil, ajudem a gente a fazer várias coisas, isso é importante. Mas a informação é pública, ela precisa fluir de uma maneira pública, e o influenciador, nesse aspecto, ele ajuda muito em cima disso. Mas eu falei demais, queria te ouvir. Vou tentar ser sucinta aqui, porque esse é um daqueles pontos que eu posso ficar a noite inteira falando sobre isso. Veja, talvez essa não seja a opinião mais popular aqui no nosso meio, Pedro. Mas eu não vou entrar no mérito na questão das coisas sobre a liberdade de expressão e tal, que isso é uma outra, para falar sobre a questão dos pessoal da direita que está chamando, né, a regulamentação das redes de censura. Isso eu posso ser bem rápida, não é? Ponto. É só a responsabilidade que chama, né? Agora, sobre essa coisa entre jornalismo, eu gostei muito da discussão proposta ali no núcleo, entre o jornalismo e o influenciador. Eu acho que o meu primeiro ponto não é uma competição. Sim, não deveria ser. Não deveria ser. Tá? São propostas diferentes, e aí o texto tá indo por esse caminho, assim, são coisas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí eu vou propor uma outra coisa. Também não é totalmente diferente. Claro. Existem pontos em comum, e existem a linha, ela não é
ela não é precisa, ela, pelo contrário, ela é difusa. E existem certas características de comunicação que estão entre o influenciador e o jornalismo, tá? E aí tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Eu proporia, e eu sei que isso vai ser um pouco polêmico, talvez, mas eu proporia que o jornalismo, num contexto de internet, também precisa entender o que é a influência, porque as suas atividades, a atividade do jornalista na internet, eu quero evitar de dizer o jornalista tem um pouco de influenciador, porque isso é uma redução muito simplista. É problemático e uma redução muito simplista. Mas tem mecanismos da influência que estão, sim, presentes no trabalho do jornalismo. E se a gente não entender como isso funciona e fechar os olhos e falar, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é uma outra esfera, não tem nada a ver comigo, a gente perde compreensão de como o campo funciona e perde eficiência comunicativa, tá? Pensando em eficiência comunicativa no ambiente digital. O outro ponto, que aí eu vou discordar um pouquinho de algumas coisas que tinha ali no texto, quer dizer assim, o Felca não tem... Estou falando especificamente do Felca, tá? Não conheço um influenciador dele, o trabalho dele. Mas dizer assim, o influenciador não tem uma equipe checando aquilo que ele está fazendo, o influenciador não tem... não lembro agora qual eram exatamente as coisas que o influenciador não tem, mas eu lembro dessa coisa, não tem uma equipe verificando, não tem, sabe, um trabalho... Um editor. Um editor, né? E às vezes tem, e que é maior que uma redação. É isso aí, tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem, sim, talvez não pelos mesmos motivos, no mínimo por motivos jurídicos, mas tem. A gente também precisa se descolar um pouquinho dessa ideia de que o trabalho do influenciador é só um maluco na frente de uma câmera falando coisa. Sim. Tá? Tem roteiro, tem pesquisa, tem equipe, tem uma galera, né, para fazer esse tipo de trabalho, né? Então a gente também não pode... Entende? Às vezes tem uma visão do jornalismo de que o trabalho do influenciador ou da pessoa que trabalha com internet é só um maluco na frente da câmera falando bobagem. Sim. E muitas vezes é muito maior do que isso. E às vezes é meio que um preconceito do jornalista, né? Esse é o meu ponto. É um preconceito do jornalista, é um preconceito também com os mais novos, de dizer, os mais novos são os aloprados que fazem as coisas sem saber. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Então, o resumo da ópera, porque a gente já estourou completamente, são, de fato, atividades que são diferentes? Mas são atividades que compartilham determinados traços. Eu venho falando muito sobre isso, sobre os componentes subjetivos do jornalismo e como existe um componente subjetivo e pessoal e de emoção que também está presente nos processos de influência e que o jornalismo pode muito bem saber utilizar também como forma de humanização, como forma de empatia, como forma de otimização de comunicação. E se a gente continuar achando que o jornalismo não tem nada, absolutamente nada a ver com isso, primeiro que a gente se engana, segundo que a gente perde. Não, é uma coisa que eu acho que eu juro que eu vou tentar ser super rápido, não sei se tem publi nesse corte, mas não tem. Não, mas uma coisa só pra fechar, essa é a minha principal crítica ao núcleo. Também tem uma coisa assim, eu gosto muito do site deles, é muito bem feito, bem apurado. Trabalho maravilhoso. Mas tem o vício deles, e assim, ô Sérgio, se você tiver ver esse corte, não é com você, mas eu falo... Mas acho que é um problema da nossa classe. O núcleo ainda se calça muito, isso é uma briga que é minha, assim, a gente ainda se calça muito na mídia hegemônica, nos veículos que já são conhecidos há mais tempo, sabe, Ana? E aí a gente entra num preconceito que existe com os influenciadores e com jornalistas que são, às vezes, fora do circuito mais empresarial. E, gente, dá para fazer jornalismo até, sei lá, 2 pessoas e... tô com vontade de apurar aquele assentamento indígena. Você vai lá e você relata. Você apura, você faz a coisa. E eu acho, o que você falou, na internet sempre vai ter uma certa dinâmica de influencer. A gente vê isso aqui do Meteoro, né? A gente tava falando nos bastidores, a galera perguntando sobre as nossas vidas, que não tem nada a ver com o trabalho. Mas é isso. Tá. Eu vou jogar uma questão depois no intervalo, porque já passamos do tempo desse corte. Ficamos por aqui.
E, pô, discussão super, super produtiva. E, de novo, com todo respeito, tá? Não tô contradizendo o texto do Núcleo, até porque eu tô falando só daquele parágrafo, tá? Perdão aí, com todo respeito profissional aí ao profissional. Beijo, gente. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora lá.